Você já sentiu que as pessoas ao seu redor estão tentando te entender, mas nenhuma delas realmente te conhece? E se eu te dissesse que o motivo disso é porque você carrega algo que foge da lógica comum? Um chamado, uma missão, uma força que foi forjada em silêncio? Neste vídeo, você vai entender por que sua trajetória confunde tantos e revela verdades que o mundo não está pronto para encarar. Mas antes de continuarmos, faça agora 3 coisas muito importantes. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é essencial para que você continue recebendo conteúdos que falam diretamente com sua essência e podem transformar a forma como você vê sua própria história. E agora quero ver você comentando aqui embaixo o número 77. Esse número é um código, um símbolo dos escolhidos. Quem comenta 77 está declarando que reconhece o seu valor, sua força, e que está pronto para viver o que foi destinado. Vamos juntos nessa jornada que vai virar a chave da sua consciência. Há algo em você que desconcerta, que desarma, que quebra o padrão do previsível. Aqueles ao seu redor, que sempre pensaram ter domínio sobre a narrativa da vida, agora se veem perdidos tentando decifrar sua presença. Não é sobre o que você disse ou exibiu, é sobre o que você se tornou no silêncio. Pessoas estão tentando entender como alguém, sem seguir a cartilha dos vencedores, ultrapassou todas as expectativas e se tornou uma incógnita que desafia as fórmulas. O mistério que você representa não está apenas na sua ascensão, mas na maneira como ela ocorreu, sem ruídos, sem validação, sem permissão. Isso é o que mais inquieta. Sua essência desfez o script que os outros juravam ser infalível. Não é apenas admiração, é inquietação disfarçada de fascínio. O que você representa é perigoso para os padrões estabelecidos. É a prova viva de que há algo além da aparência, algo além do esforço visível e das conexões explícitas. Você virou assunto em grupos, em cochichos, em olhares atravessados. O mundo ao seu redor não está apenas surpreso com a sua transformação. Ele está tentando entender como você fez o impossível parecer inevitável. Seu sucesso não tem manual. Sua trajetória não tem atalho. E por isso ela se torna uma espécie de enigma sagrado. A grande verdade é que muitos não estão buscando te entender por inspiração. Estão buscando te decifrar por desconforto. Porque se você conseguiu, sem seguir os caminhos convencionais, então talvez o caminho deles nunca tenha sido verdadeiro. Você não é apenas uma história de superação. Você é uma prova viva de que a verdade, a integridade e a persistência silenciosa ainda têm poder. E isso assusta. Assusta porque revela. Assusta porque confronta. Assusta porque muda tudo. Preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque não é por acaso que você está aqui. Se esse vídeo chegou até você, é porque algo grandioso está sendo liberado no mundo espiritual ao seu favor. Muitas bênçãos estão a caminho, e uma delas vai surpreender até você. Um carro novo, exatamente do jeito que você imaginava, está se aproximando da sua realidade. Sim, ainda este ano, você vai viver conquistas que pareciam impossíveis. E agora, quero te dar uma chance real de se conectar com essa manifestação. Se essa mensagem falou com sua alma, se você sentiu que essas palavras foram escritas para você, clique agora no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é só uma contribuição, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. E não pare por aí. Escreva nos comentários: eu recebo a vitória. Esse comentário é um selo de confirmação, um ato de fé que abre portas invisíveis. Porque quando você honra o que toca seu espírito, o universo honra sua jornada com recompensas que você nem imagina. Clique em Valeu Demais agora e prepare-se. Algo poderoso está prestes a acontecer. Enquanto o mundo gritava, você escolheu calar.
Enquanto todos exibiam, você recolhia. E naquele recuo que muitos confundiram com fraqueza, você estava sendo lapidado em segredo. As pessoas não entendem que crescer em silêncio é um dos atos mais revolucionários da existência. Você estava sendo moldado por algo maior, enquanto todos acreditavam que o seu fim já estava selado. Seu silêncio não era ausência, era incubação, era disciplina, era proteção. Muitos confundiram sua quietude com derrota. Pensaram que você havia desistido, recuado, perdido o rumo. Mas a verdade é que você estava apenas respeitando o tempo do processo. Era como uma raiz que se aprofunda enquanto ninguém vê. E agora que você emergiu, está mais forte, mais denso, mais preparado do que jamais imaginaram. Sua ausência do cenário visível não foi perda de relevância. Foi construção de substância. Enquanto eles se perdiam em performance, você se encontrava em propósito. E quando você finalmente emergiu, com presença, com paz, com clareza, muitos se perguntaram de onde você havia surgido. A resposta é simples. Você sempre esteve ali, apenas não no plano que eles conseguiam enxergar. Crescer longe dos olhos do público é crescer com liberdade. Você não foi moldado pela pressão de agradar, mas pelo compromisso com a sua verdade. E agora que chegou o momento certo, sua presença é tão sólida que não pode mais ser ignorada. E o melhor de tudo, você não teve que se mostrar. O mundo é que teve que te notar. Enquanto outros se amarguraram, você se curou. Enquanto muitos se fecharam, você se abriu ainda mais. O que te diferencia não é a ausência de dor, mas a maneira como você decidiu dançar com ela. Você não fugiu das sombras, você as encarou. Não usou a dor como escudo, mas como mapa. Cada lágrima se transformou em lente, cada queda virou impulso. A diferença entre você e os outros não foi o sofrimento. Foi a escolha de permitir que ele te moldasse e não te destruísse. Você enfrentou noites silenciosas que pareciam não ter fim. Carregou o peso de desilusões que poderiam ter esmagado sua esperança. Mas, ao invés de endurecer, você aprofundou. Fez da dor uma escada para a introspecção. Usou cada decepção como alavanca para entender quem você era, o que carregava, o que precisava soltar. Enquanto muitos mergulhavam em cinismo, você mergulhava em cura. Escolheu não vingar suas feridas, mas extrair sabedoria delas. E agora, olhando de fora, muitos tentam entender como você continua de pé, como ainda sorri, como conseguiu transformar tanto colapso em clareza. Mas o que não veem é o processo subterrâneo, o trabalho invisível de reconstrução interna. Você é o resultado de um pacto com a verdade. De uma jornada solitária onde aprendeu a se levantar mesmo sem aplausos. O que carrega hoje não é só sucesso, é sobrevivência com propósito. E isso é mais valioso do que qualquer vitória ensaiada. O que mais incomoda as pessoas ao seu redor não é apenas o fato de você ter vencido, é o modo como isso aconteceu. Você não seguiu o roteiro, não entrou na disputa, não decorou os passos da dança social. Simplesmente saiu do jogo. Enquanto todos se atropelavam por um lugar no palco, você construía um mundo no backstage. E agora que a cortina se abriu, não há como negar. O que você representa é um novo paradigma. Você não venceu dentro das regras, você criou novas. Eles queriam que você jogasse, que aceitasse os mesmos troféus, os mesmos valores, os mesmos vícios disfarçados de virtudes, mas você recusou. Optou por algo mais profundo, mais raro, e por isso sua vitória é tão inquietante. Ela não valida o sistema, ela denuncia o sistema. Enquanto eles se afogavam em aprovação, você mergulhava em identidade. E agora, por mais que tentem reproduzir o que você construiu, falham. Porque o que você tem não é fórmula, é essência. Não adianta estudar seus passos se não entenderam sua entrega. Não adianta copiar sua estética se não tem sua ética. O que você carrega não foi ensinado, foi vivido.
É o resultado de uma decisão silenciosa de não se vender, de não se curvar, de não fingir. Você não apenas ganhou, você desmascarou. E por isso está além do alcance deles, porque não se trata de vencer um jogo. Se trata de mostrar que o jogo era irrelevante desde o começo. Existem conquistas que fazem barulho. A sua fez silêncio, e mesmo assim, ninguém conseguiu ignorar. Você apareceu com uma força que parecia inexplicável. Mas o que poucos sabem é que essa força foi forjada na ausência, no esquecimento, na solidão. Você não estava ausente, estava sendo preparado. E quando finalmente se ergueu, não havia dúvidas. A coroa era legítima, porque foi conquistada no invisível. Ninguém viu as noites em claro, as escolhas difíceis, as perdas necessárias. Todos achavam que sabiam sua história, mas ignoravam os capítulos escritos em lágrimas. Você não implorou por reconhecimento, não implorou por plateia, apenas fez o que precisava ser feito, com fidelidade, com silêncio, com foco. E quando o momento chegou, a vitória parecia um milagre, mas você sabia, era apenas a colheita. Agora muitos tentam reduzir o que você conquistou à sorte, acaso ou coincidência. Mas o que eles não entendem é que o verdadeiro trabalho foi interno. Você não ganhou porque era o favorito. Ganhou porque se recusou a desistir quando tudo pedia para parar. Sua vitória é a prova viva de que o invisível constrói o indestrutível. E por isso, sua presença hoje não é barulhenta, é imponente. A princípio, parecia apenas admiração disfarçada. Olhares longos demais, perguntas sutis demais, elogios que vinham com doses de ironia. Mas no fundo, o que eles sentem não é curiosidade, é ameaça. A sua existência, do jeito que se consolidou, sem pedir licença, sem seguir roteiro, faz com que muitos se perguntem se viveram suas próprias vidas baseadas em uma mentira. Você se tornou uma lembrança viva de tudo o que eles escolheram ignorar. Autenticidade, profundidade e a coragem de ser sem máscaras. Eles não sabem se te aplaudem ou te evitam, porque cada passo seu ecoa dentro deles como um lembrete de que não basta parecer bem, é preciso ser verdadeiro. Você não precisou competir. Sua presença bastou para abalar certezas. E isso é o que torna tudo ainda mais desconcertante. Enquanto eles dependem da performance, você caminha com essência. E quando alguém vence sem se vender, sem negociar princípios, sem jogar o jogo do ego, isso se torna uma afronta silenciosa para quem ainda vive de aparência. Agora, cada pequena vitória sua os obriga a confrontar escolhas que fizeram por medo, por vaidade, por conveniência. Eles se perguntam como você ousou existir fora do sistema, como teve a ousadia de florescer sem a aprovação deles. O que eles chamam de sorte, no fundo, é desconforto, porque sua presença revela, sua caminhada revela, sua leveza revela, e ninguém se sente ameaçado por algo banal. Só o extraordinário causa esse tipo de tumulto silencioso. Ninguém viu as batalhas que você travou quando tudo ao redor gritava que era o fim. Você enfrentou guerras que não tinham palco, nem plateia. Foi no silêncio, sem testemunhas, que você resistiu a ataques que tinham um único objetivo: te silenciar de dentro para fora. Eles te sabotaram com sorrisos, te traíram com abraços e torceram pelo seu colapso como se fosse entretenimento. Mas você não colapsou. Você se fortaleceu. Você foi à luta sem armadura visível, mas coberto por uma fé que ninguém entendia. Enquanto eles arquitetavam a sua queda, você arquitetava sua resiliência. Enquanto riam pelas costas, você chorava de joelhos. Mas mesmo sem força, você se levantava. E cada vez que tentavam te arrancar da rota, você se enraizava ainda mais. Eles queriam que você reagisse, que explodisse, que desistisse. Mas você escolheu suportar em silêncio. Porque sabia que quem responde com barulho revela fraqueza.
Mas quem suporta com calma constrói solidez. Hoje, sua presença incomoda, porque é a prova de que sobreviver pode ser mais poderoso do que vencer. Você não venceu apenas pela conquista. Venceu porque permaneceu. Sua vitória não tem troféu dourado, tem cicatrizes. E são elas que fazem de você alguém indestrutível. Porque quem sobrevive à guerra invisível carrega uma autoridade que ninguém pode contestar. Eles tentaram te apagar e, sem saber, te fizeram brilhar. Ser autêntico em um mundo que exige máscaras é um ato radical. Você escolheu ser de verdade em um ambiente programado para performance. Enquanto todos seguiam o script social, você preferiu improvisar com o coração. E foi exatamente isso que bagunçou tudo. Porque o sistema não sabe como lidar com quem não depende dele. Ele se alimenta de validação e você se alimenta de paz. Ele exige aparência e você cultiva a essência. Isso desorganiza. Isso ameaça. As pessoas se incomodam com sua liberdade porque ela denuncia as prisões que elas mesmas escolheram habitar. Você não precisa de plateia para se sentir inteiro. Não precisa de likes para saber quem é. E essa independência emocional é confundida com arrogância por quem nunca soube viver fora do aplauso. Ser autêntico não te fez mais querido, te fez mais solitário, mas também te fez mais livre. E liberdade é um preço que poucos estão dispostos a pagar, mas muitos invejam secretamente. Hoje sua autenticidade ecoa como resistência. Você não apenas vive, você desmascara. Cada escolha genuína sua é um espelho para os que vivem disfarçados. E quanto mais você cresce, mais eles tentam minimizar sua caminhada. Mas no fundo, eles sabem. Não se trata apenas de onde você chegou, mas de como chegou. E nisso, você já venceu. Porque ninguém pode roubar aquilo que foi construído com alma. Você não precisava gritar sua vitória. Ela fala por si. Enquanto tantos investem tempo e energia em parecer, você dedicou sua vida a ser. O palco que eles tanto disputam para você sempre foi apenas um reflexo do que acontece nos bastidores. E é por isso que eles se incomodam. Você não se exibe. Você simplesmente é. Não houve marketing, não houve teatrinho, houve verdade. E verdade, quando brilha, não precisa de holofotes. Eles passaram anos construindo imagens, perfis, narrativas. E, de repente, sua presença questiona tudo isso. Porque o que você tem não é construção estética, é revelação. Eles vivem cansados de manter personagens. Você caminha leve por carregar apenas quem você é. E nessa diferença reside um abismo. Eles estão em guerra com a aparência. Você fez as pazes com a realidade. Eles se apresentam, você se manifesta. A sua verdade não precisa ser vendida. Ela é sentida. E isso gera desconforto. Porque enquanto eles correm atrás de atenção, você anda em direção à missão. Enquanto se preocupam com como serão vistos, você se preocupa com o que está semeando. E cada gesto seu, por mais simples, tem peso, porque é carregado de integridade. E isso é algo que não se compra, não se finge, não se copia. Eles construíram performances. Você construiu presença. Eles riram da sua fé, chamaram de fraqueza, de ilusão, de fuga. Mas enquanto zombavam da sua conexão espiritual, você estava sendo fortalecido por algo que transcende a lógica deles. Porque enquanto eles jogavam com as armas do mundo, manipulação, aparência, controle, você estava sendo treinado por leis invisíveis, mas imutáveis. Sua caminhada espiritual não foi feita de palavras, foi feita de entrega, e por isso eles nunca entenderão de onde vem sua força. Você aprendeu a confiar no invisível, a se alinhar com aquilo que não se explica, mas se sente. E essa confiança silenciosa te guiou em momentos em que tudo parecia perdido. Enquanto eles corriam, você descansava. Enquanto se preocupavam com o amanhã, você caminhava em paz.
porque aprendeu que quem está alinhado com o propósito não precisa acelerar, só precisa fluir. Eles chamaram isso de sorte, mas você sabe, foi fé. E agora, olhando para o que você se tornou, eles tentam entender, mas não há lógica que explique o que é espiritual. O que te sustenta não é visto, mas é sentido. Você não venceu por estratégia, venceu por obediência. E essa força invisível, essa raiz profunda, é o que te mantém em pé quando todos os outros desmoronam. Eles seguiram atalhos. Você seguiu o chamado. E por isso, você permanece inabalável. A decisão mais difícil que alguém pode tomar é romper com aquilo que o formou, especialmente quando esse aquilo veste o manto da família, da tradição, da lealdade. Você ousou fazer isso. Decidiu que a sua alma valia mais do que qualquer laço que sangrasse sua paz. E isso não foi feito com raiva, mas com um amor próprio que poucos conseguem sustentar. Você não apenas se afastou de pessoas, você se libertou de padrões que prendiam gerações. Escolheu ser o ponto de virada, o elo que interrompe a cadeia de dor, e começa um novo ciclo, de cura, de consciência, de verdade. Eles disseram que você mudou, e disseram como se fosse uma acusação. Mas o que não compreendem é que mudar foi necessário para sobreviver. Você carregou culpas que não eram suas. Tentou caber em dinâmicas que te diminuíam. Tentou agradar quem nunca te enxergou. E quando finalmente soltou tudo isso, sentiu culpa sim. Porque romper com o familiar, mesmo quando tóxico, dói. Mas você suportou essa dor com a maturidade de quem entendeu que ser fiel à sua alma era mais importante do que seguir convenções podres disfarçadas de amor. A coragem de dizer não a laços sufocantes transformou você. Porque quando alguém escolhe a alma em vez do sangue, renasce. Você se libertou da obrigação de carregar histórias que não eram suas. Abriu mão do sempre foi assim e do não se afaste da família para escrever uma nova história, onde o amor não vem com chantagem e a convivência não exige sacrifício do próprio ser. Você escolheu a verdade, e a verdade liberta, mesmo quando dói, mesmo quando te rotulam de ingrato, mesmo quando o silêncio se torna o preço da paz. Hoje, quem observa sua evolução não entende como você conseguiu romper com tanta coisa que parecia intocável. Mas foi exatamente por isso que você se transformou. Porque tocou no intocável, confrontou o incômodo e renasceu sem herdar o que te matava. Isso não é rebeldia, é revolução. Você não apenas salvou sua história, você reescreveu o enredo de toda uma linhagem. E isso, para quem ainda vive preso ao que recebeu, soa como heresia, mas para você é liberdade. Ser mal interpretado é um dos preços mais altos da liberdade, e você pagou. Quando escolheu seguir sua verdade, automaticamente passou a ser o errado na narrativa dos outros. Foi visto como frio, distante, ingrato, rebelde. Mas você entendeu que não precisava mais da validação de quem distorcia sua essência. E quando aceitou ser o vilão na história deles, abriu espaço para ser o herói na sua própria jornada. Essa inversão de perspectiva te deu algo que eles nunca te ofereceram: clareza. Enquanto eles criavam versões distorcidas sobre você, você escolhia o silêncio. Enquanto falavam, você construía. Enquanto te rotulavam, você se reinventava. E cada passo longe daquele sistema disfuncional te aproximava mais da sua missão. Você aprendeu que nem todo mundo merece explicações. Que às vezes o melhor argumento é a própria evolução. Eles te queriam preso no jogo da culpa, mas você decidiu viver com propósito. E isso não se discute, se vive. A sua ausência falou mais do que sua presença jamais conseguiria. Porque quem realmente queria entender teria perguntado. Mas eles preferiram preencher seus silêncios com veneno. Mesmo assim, você não devolveu o mal. Optou por continuar crescendo. E hoje, a imagem de vilão que construíram
já não sustenta o brilho que você carrega, porque a verdade sempre encontra caminho, e a mentira, por mais barulhenta, sempre se desgasta. Você venceu não por ser aplaudido. Venceu porque não precisou se explicar, porque seguiu em frente mesmo sendo julgado, porque escolheu ser fiel a algo maior do que reputação, o seu chamado. Enquanto eles ensaiavam ofensas, você ensaiava sua libertação. E hoje, o que te eleva não é o reconhecimento deles, é a paz de quem sabe que obedeceu à própria consciência. Você não lutou por imagem, lutou por verdade, e por isso venceu. Para muitos, recomeçar é sinônimo de fracasso. Para você, foi redenção. Você não teve medo de deixar ruir aquilo que já não sustentava seu propósito. Destruiu castelos que construiu com suor, mas que estavam cheios de rachaduras. Recomeçar foi sua revolução silenciosa. A coragem de dizer, isso não me serve mais, mesmo depois de anos investidos, mesmo com tudo parecendo certo aos olhos dos outros. Você não teve medo de recomeçar, porque já havia aprendido a se reconstruir. Cada vez que abriu mão do conforto, você se aproximou mais da essência. E mesmo quando parecia estar perdendo tudo, na verdade, estava ganhando a si mesmo, porque o recomeço não é uma queda, é um corte com aquilo que já não vibra na mesma frequência. É a escolha de continuar caminhando, mesmo que isso signifique deixar para trás pessoas, ambientes, conquistas. Você preferiu a incerteza da verdade à segurança da mentira. E isso é força. O que mais impressiona é que seus recomeços não foram públicos. Você sangrou em silêncio, chorou, calado. Recomeçou de dentro para fora. E agora, quando as pessoas olham para você e veem solidez, não imaginam quantas vezes você desmoronou por dentro. Cada nova versão sua foi erguida sobre as cinzas da anterior. E é isso que te torna inabalável. Você já perdeu tudo e ainda assim continuou. Recomeçar não foi o fim, foi a arma que te fez imparável. A maior virada da sua vida não foi quando venceu uma disputa, foi quando percebeu que não precisava mais competir. Você saiu do jogo. E ao sair, se libertou das comparações, das expectativas alheias, da corrida insana por validação. Enquanto todos se atropelavam em busca de aplausos, você silenciava em busca de propósito. E foi nesse gesto de desaceleração que encontrou algo que eles jamais tocaram: autenticidade. Você não estava tentando vencer o jogo deles, estava construindo um mundo só seu. Eles medem sucesso por visibilidade. Você mede por paz. Eles se prendem a métricas. Você se prende à missão. Eles seguem padrões. Você segue intuição. E é por isso que sua vitória é tão incompreensível. Porque não segue lógica, nem fórmula, nem tendência. Ela é baseada em algo que não se imita: coerência. Enquanto eles colecionavam vitórias vazias, você cultivava raízes. E agora, sua presença tem densidade, tem peso, tem verdade. Eles ainda tentam entender como você conseguiu. Mas não há o que entender. Há apenas o que aceitar. Você saiu do jogo e por isso venceu. Porque o verdadeiro vencedor não é o que acumula troféus. É o que, ao final, ainda tem a alma inteira. Você não superou o sistema. Você superou a necessidade dele. E isso é o que nenhum algoritmo pode medir.